Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o governo Lula basicamente começa hoje. Pesquisa IPEC divulgada na semana passada deu conta de que tudo permanece um pouco congelado no que diz respeito às tendências do eleitorado brasileiro. O Lula segue com aprovação de 41%, que outros institutos, o governo Lula segue com aprovação de 48%, que outros institutos já mensuraram. O Instituto Quest também deu esse nível de aprovação para o Lula, e há um certo descolamento da popularidade do Lula no que diz respeito à pessoa do Lula. Então, o Lula como pessoa, ele cresce em relação àquilo que ele tinha antes de vencer a eleição, não é? Ele cresce no momento da eleição, ele tem cerca de 51% dos votos válidos e o Bolsonaro 49%. Mais ou menos isso de forma arredondada, para ficar mais fácil o entendimento. E aí você vê que o Lula agora chega, a aprovação pessoal dele chega a 57%. Ou seja, há sim uma parte do bolsonarismo que migrou para ele, há sim uma parte de outros eleitores, outra parte da população que rejeitava o Lula, que aderiu a ele, partes pequenas ainda, mas estamos falando de menos de 3 meses de governo, né? Então, agora a gente tem uma nova etapa em que a força política do atual governo vai começar a se impor. E vai começar a se impor principalmente devido ao fato de que programas paralisados pelo Bolsonaro produziram um mal-estar social muito grande no país, e isso vai começar a ser revertido. O Bolsonaro conseguiu chegar muito perto do Lula na eleição do ano passado, simplesmente despejando dinheiro em cima do país. Então ele saiu distribuindo dinheiro à torta e à direita, era para caminhoneiro, era para taxista, deu para o público do Bolsa Família, inclusive gente que não precisava, que precisava, de qualquer jeito deu um valor que remetia ao início do auxílio emergencial, que já tinha dado ao Bolsonaro lá atrás um aumento de popularidade. De fato, demorou para que as pesquisas registrassem o aumento de popularidade de Bolsonaro com toda aquela dinheirama que ele derramou no eleitorado. E agora, quando a realidade se impõe após os atos golpistas de 8 de janeiro, com tudo isso que aconteceu, a coisa se congelou um pouco, porque o bolsonarismo raiz ficou muito radicalizado e ficou sem discurso, ficou sem o que dizer, passou muito vexame. Então, na verdade, os bolsonaristas, eles se agarram àquilo que eles conhecem que na verdade foi aquilo que os levou a uma situação muito difícil, muitos perseguidos pela justiça, outros tantos suspeitos, a imagem dessas pessoas se complicando no meio profissional, em todas as partes. Porém, o bolsonarista, ele não pode, ele não tem como recuar. Até porque, isso eu considero um certo erro dos setores mais esclarecidos da sociedade, que sabem do que se trata o bolsonarismo, que não passa
de uma revisão, de uma releitura do neonazismo. Né? O bolsonarismo é uma faceta do neonazismo e tem muita gente que não é tão corrupta ideologicamente que apoiou o bolsonarismo por uma série de razões aí. Mas a razão principal pela qual as pessoas não estão abandonando o bolsonarismo diz respeito basicamente àquela situação de que o sujeito, se ele admitir que o bolsonarismo é o mal, que o bolsonarismo é tudo o que é em termos de maldade, de egoísmo, de burrice, essa pessoa ela vai ficar com uma autoimagem muito comprometida, porque ela vai dizer, puxa, mas eu me reduzi a acreditar numa loucura dessa. Então fica muito difícil, e essa pesquisa mostra isso. Ela mostra, por exemplo, que 41% dos brasileiros acredita piamente que há um risco de o Brasil se tornar comunista sob o governo Lula. E sendo que esses 41%, uma grande parte não tem a menor ideia do que seja o comunismo. Se você perguntar para a maioria dessas, se você fizer uma enquete entre essas pessoas que temem a volta do comunismo, você vai ver que grande parte delas não faz a menor ideia do que seja comunismo, acha que é uma coisa ruim, mas não sabe o que é. E agora essa polarização precisa começar a ser equacionada, porque realmente ela não colabora com o país e é preciso tentar resgatar esse bolsonarismo menos fanático e menos malvado, não é? Porque você tem uma parte do bolsonarismo que está na classe média alta e na classe rica. Essa gente não tem conserto, porque o que eles querem é que o governo tire do pobre para dar para eles. Então esses estão fora de questão. Agora, a parcela humilde da população que apoia uma coisa como essa, e ainda apoia, essa parcela começa a ser atraída hoje, porque hoje começa a ser paga a primeira parcela do novo Bolsa Família, que vai ter preço médio de 670, valor médio, não preço, vai ter valor médio de R$670. Aí você me pergunta, por que, Eduardo, R$670 se o valor do Bolsa Família, o Lula bateu o martelo, conseguiu aprovar no Congresso recursos para isso, e o valor do Bolsa Família é de R$600. Por que 670? Porque o Bolsa Família vai dar mais R$150 por filho. Então fica claro aí, se você tem 2 filhos, então vai para 900, né? 2 filhos pequenos e tal. Como esse público do Bolsa Família demonstra através desse valor médio que não tem tanto filho assim, então o valor sobe de 600 para 670, mas também não se sabe até onde vai, porque esse auxílio, onde uma família que tem 4 filhos pequenos, o auxílio vai ser de R$1.200. Então esse efeito que já beneficiou o Bolsonaro vai começar agora a beneficiar o Lula, mas não só por isso. Uma outra medida que o Bolsonaro tomou, além de deixar o Bolsa Família, porque vejam, o governo Lula está incluindo 700 mil famílias no Bolsa Família, né? 700 mil famílias, isso dá alguns milhões, entre 3,5 milhões de pessoas vão começar a ser atendidas pelo Bolsa Família. Por quê? Porque o bolsonarismo ele desidratou ao longo de todo o seu mandato. O Bolsonaro desidratou o Bolsa Família, excluiu gente, e só na última hora ele começou a dar para aquele público que já estava lá recebendo, começou a encher essa gente de dinheiro, e aí convenceu uma parte dos que recebiam o Bolsa Família a votar no governo. Mas tem outra coisa que começa agora, nos próximos dias, tem outros programas que começam agora nos próximos dias,
que vão fortalecer muito a imagem do Lula, que já começou a se fortalecer antes que ele sequer começasse a governar. Antes de falar desses dois outros programas, vamos lembrar o seguinte: o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O mês de janeiro ficou praticamente perdido com a reconstrução dos palácios, com a tentativa, a necessidade, na verdade, de equalizar as coisas com os militares que estavam em pé de guerra, porque a tentativa de golpe no Brasil não terminou no 8 de janeiro. Depois ali foi se acomodando a coisa, queriam implantar a GLO, aquela operação golpista que pretendia tornar o Lula uma rainha da Inglaterra e os militares comandando tudo. Teve que trocar comando do Exército, teve que trocar comando de diversas, do Gabinete de Segurança Institucional, da ABIN, vários problemas. Então, desses 100 dias que o Brasil já viveu, quase 100 dias, são 80 e poucos agora, desde a posse do Lula, mais de 30 foram conspurcados pela tentativa de golpe. Então o Lula pouco pôde fazer no mês de janeiro, porque nem palácio para trabalhar tinha. Em fevereiro também as coisas ainda não estavam muito azeitadas. Então a imprensa tem criticado, paralisia e tal, mas o governo Lula de funcionamento tem pouco mais de um mês de funcionamento normal, né? Minimizam o que houve no 8 de janeiro, a destruição de todo o centro do poder no país, não é? Uma confusão institucional danada, as instituições lutando junto, inclusive, com a comunidade internacional para fazer o golpe refluir, porque no dia 9 de janeiro ainda havia risco de golpe, não é? E nos dias subsequentes houve que domar tudo isso. Então agora você, além de tudo, por conta de tudo isso, você começa agora com os beneficiários do Bolsa Família recebendo esse benefício, que vai aliviar a situação de muita gente, e vem aí dois programas que foram absolutamente estraçalhados pelo governo Bolsonaro e que estão fazendo falta para uma parte gigantesca da população, e que é aquela parte que tem muita gente, que é a população mais pobre. E o que é que foi que o Bolsonaro fez que o Lula vai desfazer? Ele acabou, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida passou a fazer imóveis para a classe média, sendo que o Minha Casa Minha Vida era para fazer imóveis para pessoas pobres com o valor 99% subsidiado ali. Não é? O Bolsonaro acabou com isso, começou a fazer imóvel para a classe média, imóvel até de padrão mais alto. E o Mais Médicos. O Mais Médicos foi uma tragédia. O Bolsonaro tirou de milhões de brasileiros o único médico que eles tinham, que eram os médicos cubanos. Ele começou a insultar os cubanos falaram: bom, vocês não querem a gente aqui, está cheio de lugar que quer. E levou uma quantidade enorme de médicos para lá. Os que quiseram ficar aqui estão passando por muitas agruras, porque Brasil não é Cuba. Aqui no Brasil, se você não tiver dinheiro para pagar aluguel, você vai morar no meio da rua. Se você não tiver dinheiro para comprar comida, você morre de fome. E em Cuba não é assim. Em Cuba ninguém mora debaixo de ponte, você não tem população de rua, não é? E você não tem fome em Cuba. O país é pobre, não tem iPhone lá, não tem carro de 300 mil reais rodando nas ruas, não tem mansões, tal, não tem. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem aquela TV de última geração, aquele celular de última geração, você tem dignidade humana para toda a população. Então, aqui o que acontece é que o Mais Médicos, ele volta a enviar médicos para todas as partes do país. A volta dos cubanos é incerta, porque realmente há um discurso, inclusive da mídia,
né, que o Bolsonaro quase arruinou, que tem um discurso horrível sobre essa questão dos médicos cubanos, dizendo que são escravos, sendo que lá qualquer um pode estudar medicina, tem casa, tem comida, tem emprego, o sujeito não tem nada na vida, não tem dinheiro para pagar cursinho caro, ele faz o curso de medicina e se torna médico. Né? Os médicos cubanos que eram tão apreciados pelos brasileiros, e com isso uma parte gigantesca da população ficou sem médicos, e isso volta agora. E por fim, não é, você tem o Bolsa Família, o Mais Médicos e o Minha Casa Minha Vida. Então esses programas voltam todos nesses próximos dias, esse fim de março, começo de abril, e agora começa o governo Lula de verdade. As pessoas vão começar a sentir a diferença entre um governo e outro, porque os programas vão começar a frutificar agora. Então existe uma grande dose de má-fé na imprensa, dizendo aí que ou má-fé ou falta de noção, não é? Porque dizer que o governo Lula ainda está paralisado, tal, o governo tem pouco mais de um mês. Tem pouco mais de um mês, porque só houve uma tentativa de golpe no país que devastou Brasília, que conflagrou as instituições. Então como é que alguém vai produzir, depois de 4 anos de desmonte do Estado brasileiro, como é que alguém vai produzir resultado em tão pouco tempo? Então, se não é má fé, é burrice, é ignorância. Eu não sei por que a gente vê, eu vi agora, nós vamos ver agora algumas matérias, ainda que a mídia atualmente esteja muito diferente com Lula, ainda você vê uma coisa e outra ali que você não consegue entender. Não é como falar, tem parte da mídia dizendo que o governo Lula está paralisado. Como está paralisado? O Lula tem trabalhado incessantemente e teve que vencer ainda as dificuldades do golpismo, que ainda não estão vencidas. Mas vamos ver algumas matérias que mostram do que eu estou falando. Bom, começamos aqui com a pesquisa IPEC, que mostrou que 41% consideram o governo Lula ótimo ou bom e para 24% ruim ou péssimo. Porém, esse é o dado do governo Lula, não é? Do funcionamento do governo, mas tem a imagem pessoal do presidente que está aqui. Em relação à aprovação pessoal do presidente Lula, quando a pergunta apresenta essas opções, a maioria absoluta aprova a maneira como Lula está governando o Brasil, 57%. São 35% os que desaprovam e 8% os que não sabem, que aí é gente despolitizada que nem deve entrar na conta. Então, esses 35% significam uma queda muito grande da oposição a Lula, não é? E um aumento, não é muito grande, mas é uma queda razoável, não é? Pelo menos aí mais de 10 pontos percentuais, porque o Lula venceu com 51 e o Bolsonaro com 49, perdeu com 49. Então, se a gente for analisar que o eleitor do Bolsonaro não gosta do Lula, então está aí a prova de que ele, mesmo sem ter conseguido entregar muita coisa até agora, já melhorou o apoio ao Lula. E isso vai melhorar ainda mais. Ainda há esse número preocupante de 44% da população que acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. E o pior de tudo isso é que essas pessoas nem sabem direito o que é o comunismo. E outra notícia, assim, um tanto quanto espantosa, é de que 51% dos brasileiros acham que o Bolsonaro não teve responsabilidade pela tentativa de golpe de Estado. É muita coisa e é um número muito estranho. Isso na pesquisa IPEC. E aqui um artigo que eu publiquei na comunidade do blog, eu convido você a ler,
que diz que o IPEC mostra um surto de dissonância cognitiva no país. Dissonância cognitiva, ela foi teorizada por psicanalistas e psiquiatras como um distúrbio mental que impede que a pessoa enxergue as coisas quando a realidade é insuportável para ela. Então, eu digo aqui que a pesquisa IPEC recém-divulgada revela um fato que era até previsível, que agora se confirma. O bolsonarista padrão não tem como voltar atrás. Apostou tanto, tão alto e de forma tão convicta que admitir que defendia o mal o reduz a uma criatura patética e burra. Então eu convido você a ler sobre a dissonância cognitiva, que é realmente um problema psicológico que está afetando o bolsonarismo com toda certeza. Vários estudiosos, psicanalistas concordam com isso, de que o bolsonarismo sofre de dissonância cognitiva galopante. E agora, vejam, um tom crítico nessa matéria, de alguma forma, o Globo, que tem sido o veículo mais bonzinho com o Lula ultimamente, né? Diz que sem marca nos 100 dias de governo, Lula reembala programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. E são programas que não é que eles foram reembalados, eles estavam dando certo. É isso que na verdade, isso me incomoda na imprensa, porque fazem afirmações grandiloquentes como essa, de uma forma como se fosse absolutamente natural, como se estivesse comprovado isso. E não é verdade. Não tem marca de 100 dias, até porque desses 100 dias quase não transcorreram. Primeiro começa que o governo Lula só vai fazer 100 dias daqui a 20 dias, então são 80. E desses 80, 30 foram perdidos, ou mais de 30, com a tentativa de golpe. E o Lula reembala programas que estavam dando certo e que foram desarticulados pelo Michel Temer e pelo Jair Bolsonaro, a partir do golpe de 2016. Não é? Então é imperioso que o Lula reimplante esses programas. O Minha Casa Minha Vida, veja só, é um programa que era importantíssimo para a população de baixa renda, que mora nas encostas, que vive pagando o preço das chuvas. E o Bolsonaro acabou com isso e começou a usar o dinheiro público para fazer imóveis de padrão bem mais alto, e alguns até de alto padrão. Sabe que tinha imóvel de padrão alto mesmo, sendo financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Não é? E tudo isso a gente já falou. E o Lula lança nova versão do programa Mais Médicos hoje. Então, com a promessa de dar prioridade para brasileiros, médicos brasileiros, e com a atuação de outros profissionais da área de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais, o Ministério da Saúde vai retomar o antigo programa Mais Médicos, rebatizado de Mais Saúde para o Brasil. O Mais Médicos agora se chama Mais Saúde para o Brasil, e o programa será lançado nesta segunda-feira, dia 20, no Palácio do Planalto, com a presença do Lula. Além de ampliar o número de profissionais na saúde, vai trabalhar para melhorar o SUS, com investimento para a construção e reforma de unidades básicas. É muito importante que esse programa volte, porque ao expulsar os médicos cubanos, o Bolsonaro deixou milhões de brasileiros e milhares de cidades pelo país afora sem médico nenhum. Essas cidades, isso eu me lembro bem quando lançaram o programa Mais Médicos, porque o ministro da Saúde era o ministro Alexandre Padilha, que é um amigo meu, inclusive. Ele me convidou a ir para Brasília para conhecer o Mais Médicos. Eu participei de uma conferência de saúde lá no Ministério da Saúde com ele, e realmente era um programa incrível, que ele atendia uma demanda gigantesca por médicos do país, ao ponto que muitas cidades brasileiras, minha amiga, meu amigo, muitas cidades brasileiras não tinham nenhum médico, e tinha muita gente nessas cidades que nunca tinham se consultado com um médico na vida. Então você
prepare, aperte os cintos, porque o governo Lula começa hoje e começa em grande estilo com um programa social, o Bolsa Família, que incluiu milhões de pessoas agora, nesse espaço de tempo que o Lula assumiu, e que vai aliviar a situação daqueles que realmente precisam, porque os cadastros foram retomados, então não vai mais se jogar dinheiro de avião em cima da população, onde vão pegar pobres, ricos, tal. A coisa está sendo feita de uma forma direcionada para que chegue à mão daqueles que mais precisam. E com isso, essas pessoas que podem até estar iludidas em alguma parte, a gente sabe que tem muito pobre bolsonarista, e é nesse público que é preciso concentrar os esforços, porque é esse público que vai sentir a diferença de ser governado pela extrema-direita neonazista e pelo progressismo pluralista, iluminista de Lula. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.